Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral, senhores. Hoje, mais uma vez, aqui estamos para discutir um assunto cirúrgico, de maneira cirúrgica, com a objetividade que só o cirurgião tem. Estou aqui com os doutores Adriano Flug e Diego Adão, senhores. Como é que vocês estão aí? Voltei, senhores, voltei. Finalmente. Eu não tive oportunidade de ouvir o episódio anterior, mas certeza que eu fui zoado e aloprado, certeza. A gente não fala essas coisas de você. Diferente de você, quando eu não venho, você sempre me destrói, né? A gente não falou quase nada. Não, mas pelo menos eu tive a dignidade de não editar o episódio em que eu mesmo sou zoado. Vocês que editaram aquela vez. E aí pelo menos eu não fui obrigado a ficar ouvindo as patifarias que o senhor fala a meu respeito. Mas estava com saudade dos senhores e estou feliz de estar aqui de volta. A gente reservou esse começo do episódio para você contar como é que foi o período que você esteve fora. Contarei então. Quantas viagens com o seu jatinho você fez? Quantas... como que é o nome? Quantas léguas marítimas você percorreu com o seu iate? Cara, eu peguei umas férias. Aí eu e a Pá, nós fizemos um tourzinho pela Europa lá. A gente fez Paris, Normandia e Barcelona. Foi bem bacana, cara. Viagem bem legal. Você sabe que o cara tem dinheiro quando ele fala que ele fez um tourzinho pela Europa. Isso aí, cara, viajar pela Europa é um acontecimento de vida, não é um tourzinho, né? Os bastidores, assim, eu sempre quis fazer o desembarque, né? As praias do desembarque do dia D, né? As praias da Normandia. E aí, para convencer a parisina a fazer o desembarque, eu coloquei Paris antes e Barcelona depois. Foi a única forma dela topar. Foi animal, cara. Paris foi muito legal, não conhecia. Cidade, cara, linda, cara. Um museu a céu aberto, né? Fiz todos os pontos, a Louvre, né? Orsay e tal. Muito bacana. Versalhes gigantesco, cara. Gigantesco. Nós andamos 88 mil passos em Versalhes, cara. Nossa. Sério, bateu 64 quilômetros no reloginho lá, no celular, contando. E aí, dia seguinte, eu não andava, cara. Eu não tava conseguindo andar, cara. De morto de cansaço. Mas foi animal. E aí, cara, olha essa história. No último episódio que eu participei, o Flug me perguntou assim: qual foi o maior gesto de generosidade que eu já tinha recebido? Lembra, Flug? E eu falei que eu não tinha recebido, mas que eu tinha visto. Aí eu contei da minha mãe. Cara, aconteceu na viagem o maior gesto de generosidade comigo, pessoalmente. Vou contar rapidinho. Olha isso daqui. Para ir de Paris para Normandia, tem um trem, né? A gente foi de trem. E aí, cara, não é um trem metrô, né? É um trem não transcontinental, mas quase transcontinental. Ele só para em 5 estações, você compra a passagem, vai com um lugar marcado. É quase um voo de avião, né? Só que é trem. E aí, comprei antes, lugarzinho sentado. Morrer de medo de perder o trem, porque você perdeu o trem, você tem que comprar outro. Você não tem como entrar no próximo, né? Então, cara, cheguei super cedo na estação, com a parisina e tal, e na estação de Santo Lázaro lá, cara, tem mais de 30 vãozinhos para trem. Então sai trem pra Europa inteira, cara. Aí você tem que achar seu trem, né? Não é tão simples e tal. Bom, entrei no trem, super ansioso, né? Falei, bom, tô dentro do trem, tá tranquilo, né? Agora eu chego lá. E aí, acho que eram 4 ou 5 estações. A gente vai de Paris, Santo Lázaro, até uma estação chamada Bayeux, né? Que é depois de Cannes, que Bayeux é a Normandia mesmo, estação de Bayeux. 3 horas de trem. Então, cara, 4 estações, 40 minutos entre cada estação, cara, sentando o dedo lá e acompanhando, curtindo as paisagens, aquelas planícies, né? Aí para numa estação, cara, é uma plataforminha, uma cidadezinha medieval. Tem uma igreja, meia dúzia de casas, 3 mil habitantes, toca pra próxima cidade. Bom, começando a chegar em Bayeux, cara, eu meio atento, acordei a parisina, tal, bora, tal, não sei o quê. Porta do trem fica só um minuto aberta, descemos, cara, quem desceu, eu falei, tudo certo, tudo certo? Ela falou assim, minha bolsa. Eu falei, cadê a bolsa? O trem foi embora, cara. Nossa senhora. Guto e Flug e maníacos que estão em casa. Na bolsa dela estavam todos os passaportes, meu Deus, todos os cartões de crédito e o celular com eSIM que funcionava internacional. cara, meu Muito Deus. bom. Cara, e deu um frio na barriga, cara. Falei, cara, como é que eu vou resolver isso agora, bicho? Falei, meu Deus, ela meio que ficou nervosa. Falei, bom,
primeiro passo, pedir ajuda, né? E se tinha uma coisa que eu aprendi no Duolingo foi o pouvez-vous m'aider, né? Pouvez-vous m'aider, né? Você pode me ajudar, né? Falei, vamos lá. Aí eu acho que tinha um fiscal de linha lá, um senhor com um coletinho. Eu falei, olha, expliquei pra ele tudo. Ele falou assim, peraí, vamos lá. Aí ele atravessou a plataforma comigo e me levou numa salinha que é tipo a gerência daquela estação, né? Isso Bateu tudo em lá, francês. Você falando com o cara em francês. francês, inglês. E aí eu não tinha mais Google Tradutor. Gesto e tal. Tava sem nada, né? Porque antes eu usava o celular, montava umas frases. Agora eu tava na raça mesmo, né? Uhum. 2 meses de Duolingo, mímica e cara de pau. Falei, agora vai assim. Aí bateu lá, aí abre a porta, cara, um senhorzinho, 1,60 m, meio grisalho, calvo, camisetinha azul, né? Crachazinho. E aí, tudo bem, senhor tal? O senhor fala inglês, né? Parlez-vous anglais? Ele fez assim, não falo. Puta merda. Falei, tá, vamos lá. Eu falei, olha, eu comecei a tentar explicar tudo. Aí ele fala umas coisas em francês, eu não entendi. Aí ele fez assim, peraí, ele fez, você entra aqui. A gente entrou na sala dele, ele arriscando o inglês dele, ele abriu o Google e abriu o Google Tradutor. Aí ele começou a escrever lá e eu escrevendo no Google Tradutor do computador dele, né? Aí eu coloquei, olha, perdi a bolsa, foi embora tal. Aí ele fez uma cara assim, né? Aí ele falou assim, peraí, descreve a bolsa. Eu expliquei. Aí a primeira coisa que ele fez, ele ligou pro fiscal do trem. Uhum. Aí ele falou assim, olha, ele pegou a bolsa aqui, ele ficou um tempinho no telefone e falou assim, ó, é assim, assado, a bolsa? Eu falei, é. Ele falou assim, olha, já tá com o fiscal, ninguém roubou, pode ficar tranquilo. Ele falou assim, só que agora a bolsa vai pra última estação. O protocolo é, ela vai pra última estação e ela fica no achados e perdidos lá. É só o senhor ir lá e retirar. Aí eu falei assim, tá. Onde é? Mais 2 estações tinham, mais 1 hora de trem. É quase na Europa, é quase na Espanha, no extremo noroeste da França. Aí eu falei, tá, mas como é que eu vou lá? Posso entrar no próximo trem? Não, você tem que pagar outra passagem, né? Você não pode entrar no trem. £1,50 a passagem, né? Aí eu falei, tá. Meu Deus do céu. Só que eu não tinha cartão de crédito, não era nem questão do dinheiro. Eu falei assim, não tenho cartão, né? Ele falou assim, bom, mas é a única forma, você tem que ir lá. E o meu passeio com o guia turístico estava comprado. Era às 2 da tarde. O cara que ia pegar a gente na moto e levar pra praia. Nossa. Cara, perdi tudo, né? Já era, perdi o passeio, perdi não sei o quê. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso daqui? Ele falou assim, ó, o trem chega lá em 1 hora, se você for pra lá, você pega, você compra uma outra passagem pra voltar, Sim. né? E aí você desce aqui, você vai chegar aqui umas 3 da tarde. Eu falei, cara, não vai dar, cara, porque eu já tenho a passagem de volta do trem 6h30 comprada. E o passeio do guia durava 3h30, não ia dar. É 10h30 da manhã, né? Aí eu comecei a conversar com a Parisina, explicando pra ela, né, que eu tava lendo no computador do cara. Aí o cara fez assim, ele ouviu conversando com ela e fez assim, vocês falam português, né? Ele falou em francês, né? De onde vocês são? Eu falei assim, a gente é do Brasil. Ele falou assim, Brasil? Eu falei, é. Aí ele abriu o computador dele, abriu uma pasta lá, cara, mostrou a foto do capacete do Ayrton Senna, assinado. Cara. Aí ele começou a falar assim, eu amo o Brasil e o Ayrton Senna. Eu sou fã, cara. Ele conheceu o Ayrton Senna, ele viu o Ayrton Senna correr de kart, ele tem um capacete assinado no visor pelo Ayrton Senna. Ele já veio para Interlagos. Ele é maníaco, louco, alucinado pelo Ayrton Senna. Aí ele fez assim, você está num dia de sorte. Ligou pro maquinista do trem, pediu pro cara pegar a bolsa e o próprio cara trazer de volta. Falei assim, você não precisa ir embora não, precisa ir lá não, eu vou trazer para vocês, fica tranquilo. O cara concordou, mandou a foto da bolsa, assim, a bolsa tá vindo, só que demora 1h30 para ela chegar, tudo bem? Tá, tranquilo, tô dentro do horário, né? Falei assim, vocês querem fazer alguma coisa agora? Falei, não, fica aqui. Falei assim, peraí. Fechou a sala dele, me levou para fazer um turismo na cidade, cara. Ele nasceu em Bayeux. Meu Deus do céu. Mostrou tudo tal. Nossa. Me pagou almoço, cara. Pagou almoço pra mim, pra Parisina. Não, vamos sentar aqui, a gente comeu uma baguete. Lá ele pagou tal. E aí ele ligou, ele falou assim, onde que você vai fazer o tour? Eu expliquei lá, ele ligou pra companhia de turismo. Pediu o telefone do cara que ia buscar a gente. E ligou pro celular do cara e pediu pro cara buscar a gente na estação pra gente não ter que ir até o lugar, cara. Caramba, cara. Nossa. Sensacional, hein? Ó, você não. Cara, chama Youssef François, cara. Cara, eu fiquei amigaço do cara, trocamos um WhatsApp. Aí ele mostrou sobre a vida dele, contou sobre os filhos, a esposa, eu contei sobre a minha vida, sobre o hospital, batemos um papão lá. E aí eu entrei na Amazon da França, comprei um Vidas Secas em francês e um Memórias Póstumas de Brás Cubas em francês e mandei pra ele. Aí chegou lá, ele já mandou a foto que ele tá lendo Vidas Secas, que ele adorou. Cara, a pessoa mais generosa que eu já vi na minha vida, cara. O cara largou o trabalho pra ficar comigo com a Parisina. Super se compadeceu. Cara, absurdo, cara. Absurdo. Tem que mandar um abraço em francês pro Youssef aí.
Imagina, ó, azul de metileno, né? Vamos descobrir como é que fala azul de metileno em francês pro Flugão mandar um abraço pra ele aí. Cara, que sensacional, né, cara? Não era pra ser, né? Era pra ser talar o destino mesmo, né? E do nada, um desespero virou o melhor dia, cara. Tipo, a gente adorou o cara muito de boa, assim, a viagem, eu passei o turístico com ele, fiz um amigo, cara. Você Tô sabe que trocando WhatsApp com ele aí. eu e a Samantha, a gente, quando viaja, cada um leva as suas coisas, assim, tipo, pra não ter, assim, claro que pode acontecer alguma coisa nesse sentido, mas é uma maneira de tentar evitar, sabe? Então a gente meio que distribui dinheiro, distribui o cartão, os documentos, né? Enfim, pra tentar evitar isso aí, cara. Muito foda, né? Nossa, que Mas que nem desespero. nesse. Eu ficava com o meu celular, às vezes com o cartão de crédito, a pá, tal. Mas como a gente fazia uma viagem muito longa, ia pra praia, andar de moto, falei assim, vamos levar tudo numa bolsinha pequenininha, né, pra não ter que carregar nada. A gente não queria Uhum. carregar coisas, né? E aí, foi embora, mas voltou, tudo em ordem. Mas foi uma experiência incrível, cara, incrível, incrível. E a praia do desembarque é maravilhosa, Barcelona eu não gostei muito, a Sagrada Família eu não curti muito. Mas a viagem em É. si foi animal, cara, foi animal. Eu descobri como é que fala mandar um abraço pro Youssef. Vou colocar aqui no computador Põe aí, para põe ver aí. se vocês conseguem ouvir. Não, não deu pra ouvir. Mas Não deu lê para aí. ouvir? Não, não. Eu não consigo ler isso aqui, peraí. Peraí que eu vou ler aqui agora, eu vou descobrir como é que fala. Eu vou falar em francês aqui, como é que é. Você não deu para ouvir de novo? Não, não deu, não tá pegando. Será que eu. Que coisa louca. Dá alguma bizarrice aí, mas não tem problema. Eu vou descobrir aqui, enquanto o Flugão fala aí, eu já falo como é que é. Tá. Boa, recados? Temos que dar algum recado? Ou mensagem dos maníacos? Calham. Bem. Calham. Abraço é Calham. Aqui, ó, Calham. Câlin. Câlin. Calham. Não sei se é assim, né? De repente daqui é qualquer outra coisa, menos abraço. Ó, tem um recado de maníaco, sim. Como a gente já avançou no horário na história, eu vou ler só um aqui, ó. O Christian Mark manda um comentário assim sobre o episódio que vocês gravaram sem mim, de Hemotórax Retido. Adorei, muito bom. Eu gostaria de um episódio de irrigação torácica. Vocês chamaram essa bola, né? Então ele tá pedindo aqui, ó. Sou cirurgião geral do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Abraço aí, pessoal de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Hospital Regional. Gosto muito de ouvir seus episódios, conheci após concluir a residência, mas agora me dá um panorama totalmente diferente. Obrigada. Colocou obrigada. Será que é Christian? Talvez seja a Christian. Christian Mar. Como o nome tá só o nick, eu não vou saber confirmar o nome de quem mandou. Mas queria agradecer demais a mensagem aí. E ó, tá pedido aí pra vocês o episódio de irrigação torácica. Boa. Beleza? Ó, esse aqui é pro Youssef, ó. Youssef, un câlin au bleu de méthylène pour toi. Peraí, de novo. Vai lá. Youssef, un câlin au bleu de méthylène pour toi. Que é isso aí? Youssef, um abraço de azul de metileno pra você. Ah, que legal. Animal. Eu vou Isso aí. gravar depois, que isso aí eu vou mandar pra ele. Boa, isso aí. Boa. Muito bom, senhores. 13 minutos de bate-papo, de história. E agora é para mergulhar de cabeça, então, no nosso episódio cirúrgico dessa semana, que é sobre cisto pilonidal. Esse é um episódio que o Flugão tava maluco pra gravar, cara. Ele ficou alucinado. E aí, então, por isso mesmo, a gente vai deixar o Flugão falar à vontade. O Flugão, você tem 45 minutos para falar, pra falar sobre isso. E a gente vai te apoiar 100%, porque esse é um assunto que eu domino quase zero. Então, eu vou deixar isso tudo para você. Todas as atualizações, as novidades, consultório, aí você que vai detonar isso aí. Sabe qual que foi o último cisto pilonidal que eu operei? Aquele, quando a gente rodou no Vila Maria, de R2, né? Tipo, sabe? Pequenas cirurgias, colocava lá. Exato. A Flugão domina o assunto, vai ser nele. Flugão, é em você, cara. Em você. Flugão, a gente vai seguir aqui um cronograma para você cobrir tudo que a gente, né, imagina que seja importante para o pessoal que está ouvindo a gente saber. Então, vou deixar para você ir falando um pouco sobre diagnóstico, classificações disponíveis aí para o pessoal se atualizar e saber como discutir, como conversar sobre isso, diagnósticos diferenciais, que é uma coisa importante, tratamento e se existe alguma forma de você evitar
tanto recorrência como, né, o caso em si. Começa aí contando alguma coisa sobre como é que você faz diagnóstico, né? Qual que é a queixa dos pacientes, como é que você aborda isso aí? Bom, muito bem, né? Cisto piramidal. O diagnóstico, ele deve ser sempre suspeitado quando há um cisto, que por vezes inflama, infecciona, bem na ráfia mediana interglútea. É, é presumido que isso seja um folículo piloso que saiu para fora, e pela fricção, como o Diego estava comentando aqui antes do episódio, que é doença dos jipeiros lá na guerra, não sei se era Pearl Harbor, Guerra do Vietnã, não lembro exatamente qual delas. E esse pelo voltava, Se quiser que eu fale de guerra, eu tô afiado, hein? era Tô com as datas na cabeça, nome de general, é só pedir, viu? Escolhe aí que eu falo. e esse pelo voltaria, esse é englobado, né, de novo para a pele, e aí formando uma reação de corpo estranho, um granuloma, que seria esse cisto, né, sinus, o espaço desse pelo. Curiosamente, essa doença é muito típica no Oriente. Os turcos têm a maior parte de pesquisas são deles, talvez por terem mais pelos, algo assim. Eles têm bastante pesquisa, inclusive nas cirurgias minimamente invasivas. Veja que por vezes não é tão fácil diagnosticar o cisto piramidal, porque há dois grandes diagnósticos diferenciais, na verdade três. Primeiro, que dependendo da localização dele, se for mais caudal, você pode confundir com uma fístula perianal. Outra possibilidade é hidradenite supurativa. Lembre-se que ela é mais característica de dobras, mas ela também pode acometer essa área. E claro que elas podem coexistir também, mas tem que diferenciar porque o tratamento vai mudar um pouco. E tem uma doença folicular que é uma doença do folículo. Eu não lembro exatamente qual que é a doença, mas ela dá vários lesões, como se fossem urticárias, assim, ao longo do corpo, e também acomete o cisto piramidal. Eu já peguei um paciente nesse consultório. É muito difícil porque você vai ressecando, ressecando, ressecando e a doença não para de voltar. E o tratamento é com anticorpos, um medicamento específico, caro pra caramba, que esse paciente toma e atua para evitar essa manifestação autoimune da doença do folículo piloso. Isso é uma coisa mais rara, mas para pensar nos pacientes que recorrem muito. Há classificações, né, muito pouco usadas, talvez Mas, seja mais Fogão, para... antes da classificação, ainda no diagnóstico, você acha que dá para ser só clínico, examinando história, ou precisa de um exame de imagem? Há muito típicos quando é nem na ráfia mediana, isolada, alta, aí tudo bem, mais perto do sacro, né? Agora, quando Sim. é mais caudal, mais coxigiano, né? Inclusive o outro cisto é cisto do saco coxígeo, até a codificação cirúrgica é essa, aí tem que tomar cuidado com a fístula perianal. Vale a pena uma ressonância, por exemplo. É um E é bom isso. diagnóstico diferencial, né? Então vai depender da altura, quão caudal ela é. Perfeito. A classificação ajuda até no diagnóstico diferencial. Ninguém quase usa, mas é só para entender como a doença pode se manifestar. O 1 seria aquele cisto piramidal na face interglútea típico, né? O 1A seria assintomático, o B sintomático. O 2 seria o abscesso, é o que os emergencistas, os cirurgiões de urgência vão pegar no pronto-socorro, onde você vai fazer a drenagem. O 3 é mais periférico, que além do cisto na ráfia mediana, tem um mais paramediano, então seria mais uma fístula do cisto piramidal. O 4, se não me engane, é quando ele recorre, então você já tem uma cirurgia prévia, e o 5 é aquele que não cicatriza, fica supurando, a cicatriz não fecha, fica aquele tecido de granulação crônico, né? Certo. Isso vai ajudar um pouco você ter condutas mais ou menos radicais de acordo com essa classificação. Boa. Em relação ao tratamento, né? Vamos já abordar um pouco dessa parte. O que aconteceu? Por que esse episódio veio? Algumas pessoas perguntaram sobre cisto piramidal, justamente com as novas linhas de tratamento. Veja, quando você tem uma doença mais inicial, mais típica, só aquele cisto lá na ráfia mediana, né, que é o dia a dia do consultório, pondera-se intervenções menos agressivas. Por quê? Porque a cirurgia de excelência do cisto piramidal é uma ressecção ampla. Você faz não só uma ressecção com margem razoável,
mas com profundidade alta. Você vai quase na fáscia lá, a fáscia no sacoxígeno, aquela fáscia que protege as vértebras. Então ela é muito funda e conceitualmente não se fecha, deixa aberto. Por incrível que pareça, aquele buraco enorme que fica no paciente fecha muito bem. Ele quase não deixa cicatriz. Quando você olha, meu Deus, aqui o paciente olha, caramba, né? Como é que eu vou fazer com isso? Não, fecha, vai que uma beleza. Só que demora muito. Socialmente é muito complicado, suja a pele, não dá para trabalhar direito, demora o quê? 2 meses para cicatrizar aquilo. Imagina um cara não poder ir num escritório porque fica saindo, sujando de sangue na calça, né? Tá toda aquela comoção social. Então, houve esse apelo para cirurgias minimamente invasivas. Dentre cirurgias endoscópicas, que entra no endoscópio e raspa e retira os pelos, por vezes você vê o pelo mesmo sendo extraído, lasers, que você pode aplicar, ou mesmo a injeção de fenol, em que você faz a curetagem e injeta esse fenol para obliterar esses sinos, esse espaço que fica se autoalimentando, né? Então, caberia nesses cistos iniciais você fazer, apesar do nível de evidência ser baixíssimo, tudo retrospectivo e tal, cabe essa primeira linha de intervenção, restringindo as ressecções na recorrência delas. No outro polo, Flug, antes de ir para o complicado, e aquelas ressecções que são grandes, profundas, que deixariam aquele losango, né? Aquele buraco, aquela elipse, e que o cirurgião já programa um retalhozinho, ele já faz um V ou um zeta, e aí ele tenta fechar primário aquilo. O que você acha dessas ressecções amplas com fechamento primário? Perfeito. Aí para o outro polo, vai os cistos maiores, principalmente fistulosos, que eles saem da ráfia mediana e infiltram a paramediana. Aí você não vai conseguir fazer tão bem o tratamento minimamente invasivo entrando nas ressecções. As ressecções amplas e com retalhos. Qual que é o lance dos retalhos? Eles têm a vantagem de não ter todo aquele drama social do pós-operatório, mas quem já fez viu que é complicado, né? Você pode fazer, tem vários tipos de retalho, Limber, tem um começa com K, Krauskis, se não me engano, que fica tipo um zeta, né? Uma zetaplastia. Cara, fica muito feio aquilo. Fica uma cicatriz que chama muito atenção. Lembre-se que, apesar inicialmente a cirurgia clássica, aquela ressecção que você não fecha, fica muito feio no começo, a longo prazo a cicatriz fica perfeita, ela fica bem na ráfia mediana, quase que não parece que operou, diferentemente dos retalhos mais complexos, né? Fora que nem todo mundo sabe fazer esses retalhos, né? Tudo bem que o Limber é meio de avanço tranquilo, mas nem sempre é fácil, porque esse tecido não vem muito bem, essa pele costuma ser mais não tão complacente. Então, esses retalhos, seja eles quais forem, não há muita evidência qual que é o retalho melhor, vai ser mais para a experiência de cada cirurgião, seria restrito aos casos mais complexos, principalmente de recidivas e fistulosos, né, que não é só o cisto, mas tem uma fístula. Aí caberia os retalhos. Aí no meio termo seriam as secções clássicas, que você resseca e não fecha. Sabe que eu acompanhei um cirurgião uma época, quando era aluno, o Dr. Consul. Sabe o que ele fazia? Na hora de ressecar, ele fazia as ressecções amplas e profundas. Mas por incrível, não é zoeira, eu vou falar um negócio sério. Ele pegava azul de metileno numa seringuinha, com uma agulhinha, aí ele injetava no buraquinho do assim, jogava um pouquinho. Esperava um tempo. Aí na hora que ele ia ressecando, ele ia acompanhando o trajeto, até não ter mais nada azul. Ficava meio verde, né? Não fica bem azul, fica meio verde, né? Até ressecar. Você já usou azul de metileno? Obviamente eu faço quase sempre isso, né? Mas eu tenho uma sempre que eu perguntei, né? Tem um problema, o azul acaba corando muito, ele acaba, dependendo da pressão que você faz no jet, ele acaba pegando muito tecido bom também, então pode ser seguir a risca o azul, mas ele tem uma ideia, principalmente quando você tem a hipótese de fístula. É que a hipótese de fístula não é frequente, a maior parte é só os sinos mesmo. O azul teria mais evidência quando você suspeitasse de uma fístula, onde tem dois pontos, né? Tanto ráfia mediana e uma paramediana. Aí teria mais valor para você pegar todo esse trajeto. Discutível, mas é mais coerente, né? Daqui a pouco os caras vão fazer verde de indocianina no cisto pilonidal. Pois é, estamos na era verde. Só tem publicação sobre isso ultimamente. O Flug, deixa eu pegar um gancho aí que você tá falando de tratamento. Imagina que eu tô no pronto-socorro,
Recebi um paciente com uma queixa aí de que, tô com um incômodo aqui faz 2 semanas na região aqui, na base aqui na região lombar. Há 2 dias eu tô tendo um desconforto muito mais importante, dor, febre, incomodado. Aí eu vou lá, examino, tá na região do cisto, tá exatamente onde seria um cisto pilonidal convencional, mas parece um abscesso grande com hiperemia ao redor, quente, doloroso, enfim, flutua, etc. Como é que você conduz esse cara na urgência? Como é que você faria isso considerando um caso que você está suspeitando que é um cisto pilonidal infectado? Mas você não sabe, você não tem essa história prévia de um cisto pilonidal. Então você tem, na verdade, o que parece um abscesso na região lombar ali, lombar baixa, né, sacrococcígea. O que você vai fazer com isso aí? Perfeito, esse é um cenário de urgência. No cenário de urgência, a maior parte nem vem flutuando, vem só com uma hiperemia, uns sinais logísticos. Nesse caso, inicialmente, você entra com antibiótico, que pode se resolver, e por vezes fica latente por anos até, sabe? Ou você dá um antibiótico e fistoliza por si só, que é a tendência do cisto, né? Na verdade, nem fistolizar, mas abrir e virar o cisto aberto, porque fístula geralmente tem 2 pertúitos, né? Um em RAF mediano e o outro lateral. Mas quando há a flutuação, a dor e tal, você vê essa flutuação, aí você drena mesmo. Você não vai fazer a ressecção, você faz só a drenagem, né? Assim como um cisto sebáceo infectado, você vai fazer a drenagem no pronto-socorro, deixa o antibiótico. Por vezes vai bem, o cara fica latente por anos, depois que ele vai ter uma recorrência, ou por vezes fica recorrendo de tempo em tempo, e aí você tem que ir para a cirurgia mais abreviada. Mas aí, então, eu vou lá, dreno, não vou ressecar, não vou fazer nada. Vou fazer uma cirurgia, um controle de danos. Vou só drenar o abscesso para melhorar o local e eu programo isso eletivamente para fazer a ressecção completa do cisto, é isso? Sim, mesmo porque nesse cenário de urgência, os planos todos são contaminados, demasiados, você perde muito a cirurgia e a tendência seria fazer uma cirurgia muito maior do que de fato é necessário e a cirurgia já é grande, né? Então, no cenário eletivo, você tem muito mais controle, a cirurgia é menor, não tem como comparar uma cirurgia de urgência com uma eletiva. Tem um paralelo com a doença hemorroidária, né? Tipo, ó, na eletiva você tem a técnica aberta, que a maioria das pessoas fazem, que é a clássica. Mas também tem gente que opta por fechar. Mas você pode fazer coisas minimamente invasivas, né? Laser e tal. E na urgência, melhor não mexer. E se for mexer, só drena, não resolve, né? É Tem, bem tem uma por aí. certa. Não, os estudos, pelo amor de Deus, né? Tem revisões sistemáticas, mas quando você vai ver as revisões disso, é tudo retrospectivo, com vários viés. Ninguém se interessa muito em estudar isso, né? Doença benigna, autolimitada, então é a experiência de cada serviço mesmo, né? Eu, particularmente, eu fico no meio termo. Eu não vejo muita. Eu também não sei fazer as cirurgias minimamente invasivas, então tem um viés de conflito, um conflito inerente na minha frase. Eu acho que os retalhos não ficam legais, cara. Ficam feios mesmo, chama muita atenção, fica um quadrado, um zeta lá na nádega, chama muito mais atenção do que sacrificar inicialmente uma ressecção larga e grande, que dá um trabalho no começo, mas a cicatriz a longo prazo é o que vai ficar para o paciente. Nossa, fica muito favorável mesmo. Tem alguns artifícios que alguns cirurgiões gostariam de usar para abreviar essa cicatriz grande que fica na ressecção sem o fechamento do retalho, como curativo a vácuo, por exemplo. Mas tem todos os reveses, é uma região muito crítica, o sujeito senta lá, né? O vácuo, por vezes, não vai ser portátil, não tem muito sentido usar esse vácuo. Então, acaba sendo curativos tradicionais, né? Tem como é que chama? Uma regra, uma frasinha mnemônica sobre o tratamento disso, né? Principalmente das doenças que ficam, o aspecto fica granulando muito, que é o time, se não me engano. O T, que é o tissue, que você desbrida a parte que fica necrótica, né? O I de infection, que você dá um antibiótico, né? Tira o abscesso, enfim. O M é o moisture, que seria a umidade, então você combate essa umidade, e aqui é pertinente no cisto fluidal, porque ele exsuda muito. Eu gosto muito do alginato de cálcio, ele chupa bem. O carvão ativado seria outra opção, mas as cavidades não são tão grandes assim para usar carvão. Eu acho que o alginato ele parece uma lã de vidro, né? Para quem tem aquário, lembra muito. É bem moldável e ele puxa a umidade, não pode ficar úmido, ok?
Geralmente as feridas úmidas você deixa secas, as feridas secas você deixa úmidas. Você vai contra-intuitivo. Funciona bem, aí você põe rayon, né, para no banho não puxar e machucar. E outra coisa importante é tomar cuidado com os microporos, né, que você acaba pondo microporos largos, e aí com o tempo, a coisa de ficar pondo e tirando o curativo, machuca toda a pele ao redor, que seria a última letra aí dessa aforisma. Tem que proteger as bordas, né, não fica muito machucado, né. Em relação à recorrência, quando recorre, toma cuidado. Começou a recorrer, tipo na segunda, se recorreu à terceira, você entrou numa fria. Pode ser uma hidradenite que você comeu bola, ou pode ser as doenças foliculares, né, que o dermato vai ter que atuar até entrar com algumas medicações. Ah, quando você faz as ressecções largas, não minimamente invasiva, que a recorrência vai ser muito maior, obviamente. Tanto fenol como endoscópica, a recorrência é 30%, 40%, mas 60% dá certo, né? Vai ser aquela coisa, né? Uma coisa super rápida e relativamente inócua que vai ter um resultado, não sempre, mas vai ter em alguns. Quando começa a recorrer, você tem que pensar em uma coisa diferente. Quando você faz a ressecção, não é para recorrer. A ressecção não é para recorrer. Começou a recorrer, alguma coisa talvez esteja comendo bola aí no caso. Perigoso. Boa. Dá para Lugão, evitar? Não, eu vou te fazer perguntas técnicas de intraop, mas se for falar isso, senão eu falo depois. Não, pode perguntar. Eu ia passar para outro ponto. Marsupialização. O que você acha que o pessoal. Olha, eu até fiz algumas vezes, sabe? Já vi alguns cirurgiões fazerem. O que seria essa marsupialização? Como a cirurgia nem é tão extensa em largura, vamos dizer assim, mas ela é mais profunda e a cicatrização vai acontecer não fechando de bordas, mas de mais interno para mais externo, como as feridas de segunda intenção fecham. A ideia seria aplicar literalmente o cutâneo lá perto da face pré-vertebral. Você aplicaria em vários segmentos, faria tipo um relógio, para forçar essa pele já facilitar, diminuir esse espaço morto aí, né? Você vai ter que fazer isso com fios absorvíveis, acaba doendo e quase solta tudo em poucos dias, né? Não consegue manter muita tensão. É podeme, gordura, né? Não tem uma fascia, não tem um tecido, nada disso que sustente. Então, na maior parte das vezes, aqueles fios de velcro ficam saindo, incomodando, e aí no final nem vejo tanta diferença assim, sabe? E acabo não fazendo mais. E curativa a vácuo? Então, o curativo a vácuo é esse lance, ele é muito pertinente conceitualmente falando, mas socialmente é impraticável, né? O paciente senta, Não, mas enquanto deita. tá no hospital. Enquanto tá no hospital. Mas você vai deixar presa por cisto pleural, uma cirurgia que você dá alta no dia Não, não seguinte, né? faria. Não vale a pena, você acha? Parece bom, mas ele prende muito, né? E mesmo que fosse portátil, né, ele vai sair, né? Você viu como faz curativa a vácuo em Fournier, faz em Fournier, puta, aquilo é um inferno, né? Sai tudo, gruda, a perna dobra, desdobra, cai, tem um ânus ali perto que atrapalha o curativo, né? É muito difícil na prática você fazer isso, né? Tá. Última pergunta. E você mantém antibiótico? Não, eu faço profilático, faço Só só profilático. profilático. E a ideia de Indico, que o indivíduo vai se limpar no banheiro, vai sujar, só lavar? então, aí que tá a parte mais delicada da situação. O ideal mesmo é que tenha alguém junto com ele para fazer essa limpeza, né? Porque nas costas não dá para ver, né? Então é igual ser chuveirinho de banheiro que alguém faz esse desbridamento físico aí com pressão. Porque qual que é o perigo? Qual que é o perigo aí de tudo? Principalmente na parte final da cicatrização, outro pelinho vai entrar lá e formar outro cisto, porque geralmente esses pacientes são peludos. Então a ideia é que essa limpeza seja bem mecânica, né? Bem mecânica, para evitar que outro pelo novamente entre e tenha tudo de novo, né? Já que o sujeito tem essa tendência. Então o mais importante é essa limpeza física da água do chuveiro mesmo. Você vê alguma evidência ou benefício em depilar esse indivíduo com laser? Pois é, essa é a discussão que tem. Resposta: a recomendação é frágil, mas existe. A depilação a laser é pertinente para esses pacientes, não obviamente no pós-operatório, mas você deixa a ferida cicatrizar, e aí você faz a depilação. Em termos de guideline, a recomendação é fazer, apesar de que a evidência para isso é muito frustra, né? Como aquele lance, né, que a gente sempre discute. Como não tem muito perigo, eventos colaterais, ela é acessível, então acaba se indicando a depilação, a laser, para os Perfeito. pacientes, né? Boa, boa. Tem mais pergunta, posso?
Manda? Eu tava dando uma lida aqui na parte de emergência, né? E eles sugerem que no abscesso, se der, que você faça uma drenagem lateral, não em cima, no meio, mas lateral. Você sabe o motivo disso? Eu não gosto, Você porque faz no a meio. trilha no meio deixa a cicatriz bem mais estética, afinal. E veja que depois, no final das contas, você vai, numa cirurgia eletiva, vai ressecar tudo isso daí. Inclusive essa cicatriz, né? Você faz no meio mesmo. Sim, faço no meio mesmo. Não vejo muito motivo para quê. Eu já vi alguns casos, principalmente alguns trabalhos, você vê assim, cara, é impressionante. O pessoal tirando os pelinhos dentro, tira tufinho de pelo. Tufinho de pelo, Porque cara. É vai crescendo e vai ficando sensacional. lá, né? Eu já vi também. Eu peguei uma vez um pelinho, mas esses tufos que eu vi assim nos vídeos artigos, né? É impressionante, cara. Tem tufos de pelo mesmo. E aí você ia falar de evitar recidiva, eu te cortei, né? Não, a evitar recidiva seria esse lance de, por exemplo, você evitar ficar muito tempo sentado, né? Que em tese seria a doença do jipeiro, você fazer a depilação, perda de peso, né? Todas as doenças que estão envolvidas com pele, né? Cigarro, obesidade, sedentarismo, né? A pressão, tudo isso seriam recomendações para você evitar ter, né? Você fazer para evitar recorrência. Mas e orientações de POI e primeira semana de PO? O que, que você manda o paciente fazer ou não? Você manda não sentar? Você pede para passar pomada, não passar pomada? Quais são as orientações de alta que você faz? Perfeito. Então, um ajudante faz toda a diferença, principalmente por causa da limpeza mecânica, que eu acho que importa mais, essa pressão do chuveirinho, e te ajudar no curativo, né? Como é que o sujeito vai fazer sozinho aquele curativo lá atrás? É muito difícil. Eu gosto particularmente do alginato, porque eu acho que ele puxa bem a umidade, umas trocas diárias com rayon, e cuidado para não usar um micropor que machuque muito a pele. As trocas seriam diárias, principalmente no começo, onde fica aquela cavidade maior, para a gente não pressuposto que o cirurgião não fez o fechamento de retalho, obviamente, né? A mudança de decúbito, eu peço para ficar sentado, ficar em pé, deitado, deito de um lado do outro. Eu dou, cara, 2 semanas de repouso para casa, sem trabalho. Ele conseguiria trabalhar tranquilamente, mas socialmente isso é impossível, cara. É muito desgastante para o sujeito. A não ser que ele tenha um home office, mas mesmo assim, por causa de ficar sentado, tudo, nas primeiras, eu dou o máximo que eu dou, né, sem entrar na caixa. É uma doença benigna, mas muito chata de recuperação. Aí depois, se possível, o home office, para ele não ter que ir. Às vezes eu até peço para ele usar absorvente, né, então põe o curativo, põe o absorvente feminino, entre isso e a cueca para não sujar, né, porque é muito constrangedor. Isso dá mesmo. Ótimo, ótimo. O assunto é mais curto, né? Mas acho que a gente abrangeu todas as poucas evidências que tem, né? Uhum, Então, uhum. as cirurgias minimamente invasivas como fenol, tratamento endoscópio, caberiam nas doenças mais iniciais, no 1, que é Bola, aquele né? cisto clássico, né? Na linha RAF mediana. As recorrências, o tecido de granulação, seria mais vantajoso, então, as cirurgias com retalho, mas a maior parte, que é aquela que tem a fístula com 2 pontos, eu, particularmente, gosto mais das reduções amplas, sem marsupialização e sem nenhum curativo especial, no seu alginato de cálcio para chupar essa umidade que tanto importa. Repousos maiores, mais pela questão social do que qualquer outra coisa. E a depilação a laser teria vantagem, sim, para você evitar a recorrência. E, obviamente, com outras medidas como controle de peso, evitar o sedentarismo e tudo mais. Lembre-se que nas recorrências, comece a desconfiar de outras doenças, fístula perianal, hidradente supurativa, doenças autoimunes do folículo piloso, também sempre lembrados no caso de recidiva. Muito bom. Excelente. Para finalizar, eu ia só convidar todos que estão ouvindo o Mania de Cirurgia Agora, a fazer 2 coisas. Primeiro, clica no botãozinho aí da avaliação, dá 5 estrelinhas pra gente, essas coisas, e faz um comentário pra gente poder ler um comentário seu, maníaco, aqui no nosso podcast no futuro. Então deixe lá o seu comentário. E mais uma coisa adicional nesse episódio específico. Se você ainda não acessou o nosso YouTube para ver o vídeo da nossa gravação, faça isso hoje e compare o, o cuidado que eu e o Flug temos com o nosso ambiente de trabalho
com a câmera do Dr. Diego Adão. É um pedaço da careca dele aparece, a parte de cima já tá, é o dobro do que tem de vídeo. Você vê que não é um negócio, é um enquadramento. Deve ter dado uma zoada depois que ele voltou da viagem. Agora melhorou um pouco. Mas você vê que enquadramento é uma coisa essencial. E o Diegão, esse episódio específico, vale a pena ver de novo no YouTube, para quem tá aí ouvindo no podcast. Eu tô morto aqui, sobrevivendo, depois de 11 horas de voo de volta e você me atormentando. Cara, a história de perder o passaporte, quando você falou isso, nossa, deu um negócio aqui na espinha, velho. Eu falei, meu Deus do céu. Cisto piloidal aí. Cresceu, deu um... desenvolveu automaticamente um cisto. Cara, não sei o que eu faria. Acho que eu me jogaria no trilho do trem ali, esperar o negócio passar e ia doer menos, cara. Deus me livre. Você sabe que eu brinquei isso com o cara. Eu falei assim, se eu gritasse, o trem pararia? Ele fez assim, não. Eu falei assim, e se eu pulasse na linha? Aí ele falou assim, se você pulasse, o trem ia parar. Mas não seria uma boa ideia. Muito bom. Semana que vem... Opa, peraí que eu vou até me arrumar agora. Peraí, que agora isso é importante. Enquadramento aí. Um rouco aqui, mas fala aí. Semana que vem, quinta-feira, 21 horas, horário de Brasília, teremos o live sobre o curso de prescrição. Prescrição baseada em evidências. Vou tirar todas as dúvidas do algoritmo, não é algoritmo, não sei se posso dizer assim, mas a regra mnemônica do Fast Hug, que ajuda muito a você não esquecer das prescrições. E a diferença é que vai ser bem direto, conciso e juntando tudo que tem de evidência. É uma coisa que a gente nunca viu nem por perto ter aí. Esse tipo de conhecimento quase sempre é adquirido de orelhada. Não tem muito nos livros, a gente vai resolver isso para você. Eu vou te falar, viu? Eu tava só revisando a plataforma, né, do curso, né? E eu fui vendo as aulas, né? São 13 aulas. Eu contei, tem 13 aulas. Então tem uma aula sobre os 10 princípios da prescrição segura. Aí depois tem uma aula apresentando o Fast Hug, o mnemônico como um todo. Aí vem uma ou duas ou até 3 aulas para cada letra. Então o F, jejum. Aí tem aula de jejum, tem aula de soro de manutenção, tem aula de introdução de dieta no paciente letivo, tem aula de introdução de dieta no paciente crítico. Aí vai pro A. Aí tem antibiótico profilático, antibiótico terapêutico. Aí tem analgesia, pseudoanalgesia, fisioterapia motora, respiratória. A de tromboprofilaxia, quando começar, ponte de heparina. Cara, tá muito legal. Eu vi o todo depois, sabe? Como eu fui organizar, só ver se tava tudo certo. Ficou bem completinho, tá muito bacana. Acho que vai ser um curso bem legal. E Diegão, nesse curso vai ter material escrito pra galera? Cara, toda aula tem pelo menos 2 artigos que foram usados por nós, né? Porque quando o pessoal assiste a aula, eles vão ver que a gente fica projetando artigo, né? Então, estão todos anexados em cada aula. Então, quem assistir a aula, se quiser, tem aula que tem, acho que tem 8 artigos, tem aula que tem 2, por exemplo. Mas sempre tem um guideline, uma diretriz, o último ensaio clínico, a última recomendação para quem quiser navegar. E o mais legal, tem um e-book, cada aula tem um e-book resumindo o conteúdo da aula. Então você pode tanto ler o artigo original quanto ler o resumo. Cara, tá muito bacana, tá muito legal. Massa. Então, quinta-feira que vem... Live. Que horas que vai ser? 21. 21 horas, horário de Brasília. 21 horário de Brasília. A gente vai deixar alguma aula aberta para depois o pessoal ter uma ideia de como funciona? Sempre. Bom, todo produto CDB, Primed, tem um degustativo, né? Tem uma degustação, né? Pra todo mundo aproveitar. Você viu o Flugão fazer... uma degustaçãozinha. Para finalizar, Diego e Carlos, tem algum seriado ou um livro que vocês recomendam aí na semana pros maníacos? Cara... Mais recente, obviamente, né? Eu vou recomendar o livro que eu tô lendo, então, tá? Porque se eu for recomendar qualquer coisa, vai ser do Tolkien, né? Então eu vou recomendar o que eu estou lendo agora. Eu tô lendo o 3º volume da trilogia do Daniel Spohr, da biografia do São Jorge. Meu Deus do céu, cara. Nossa. É muito bom, cara. Chama Santo Guerreiro, são 3 volumes, e ele conta a biografia romanceada, claro, do Georgios Graco, que foi um paladino do imperador Diocleciano. Ele existiu, né? Ele combateu no Império Romano. Animal o livro. E aí o volume 1 é a infância dele, o volume 2 é a adolescência, o volume 3 é a idade adulta,
até a morte e ele sendo canonizado santo. É muito bom, cara. Eu tô no finalzinho do último volume, os 2 primeiros são sensacionais. O terceiro eu tô terminando, mas é muito bom. Legal. Cara, Cara, eu vou recomendar um livro também, é um que eu tô lendo aqui. Ele é bem mais normal do que essas coisas que o Diego lê. O Jorge você compra na Amazon, do Guto você compra em qualquer aeroporto. Vai lá em Congonhas que você acha. Pior que esse aqui eu acho que é de... Eu nunca vi no aeroporto, mas tem cara de ser. É esse aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. É um livro de uma psicóloga americana. Vai! Parece, você olha a capa e lê o negócio, parece de autoajuda, mas não é, eu prometo. Mas é legal, cara. Não, nem vem. É autoajuda assim. Lê o título do livro aí pro pessoal. Então, isso que eu falei, que o título parece. Deixa eu ver como é que traduz isso aqui. Será que terapia de trabalho? Acho que deve ser isso, né? Job Terapia therapy. laboral, sei lá. Encontrando o trabalho que funciona para você. É que em português fica estranho, mas é Finding Work That Works For You. E sabe o que é legal desse livro? Que ela fala sobre perfis das pessoas e de como você encara o seu trabalho. Então e ela fala basicamente de problemas que você enfrenta no seu trabalho, sabe? Então ela comenta o padrão, tipo, a pessoa que tá no trabalho, mas que ela não é promovida, que ela não consegue ser promovida, ela não entende por quê. Ela comenta sobre o cara que trabalha e que não tá mais achando... Não tá mais com o mesmo gosto que tinha pelo trabalho antes e tá vivendo uma crise na carreira, sabe? Umas coisas bem interessantes, cara. E como é de psicologia, é de uma psicóloga, então ela fala dos estudos, ela fala das coisas que eles conduziram nos projetos deles, dão os resultados, é bem interessante. Tô achando interessante o trabalho, o livro. Não é tão interessante quanto ficar lendo sobre essas coisas que o Diego estava falando, né? Que eu tenho certeza que quem estava ouvindo ficou ultra animado com a ideia de comprar esse livro para ler. Mas o meu aqui é um pouco mais tranquilo, eu acho uma leitura um pouco mais agradável também. Isso aí, senhores. Muito bom. Só Flugão. O Flug que não dá recomendação, né? E você, Flug, você tá lendo, tendo que ler livro das crianças ainda, né? Eu não leio muitos livros, mas eu releio muitos, cara. Estou lendo pela terceira vez aqueles 12 regras da vida do Jordan Peterson, eu acho muito legal. Já sensacional. Para a terceira. Mas um documentário que eu achei muito legal é do Wojtyla. A história do João Paulo II é uma história muito bonita, cara. Vale muito a pena ler, independente legal. Da religião. Esse do Jordan Peterson não é autoajuda, né? Ele é uma mistura de lei de antifrágil, com algumas lucrações que ele faz. Ele mistura até 48 Leis do Poder, que é um livro muito legal também. Inclusive, quando você falou Palácio de Versalhes, eu lembrei, ele fala muito sobre... ele dá vários exemplos, ele usa no 48 Leis do Poder, né? Mas o título não lembra, né? 12 coisas para você fazer e viver uma vida plena. Deixa eu conversar com o Flug. Flugão, leia o novo dele, é muito bom, cara. É Nós que Lutamos com Deus. Essa eu não vi ainda. Nossa, nem ouvi, nem sabia que existia. É 3 vezes melhor que os 12 regras e o próximo, né? Outras 12 regras. Cara, ele pega os principais mitos judaico-cristãos e explica como a sociedade se comporta. Então ele vai pro mito de Abraão, o mito de Caim e Abel. Cara, é muito bom, cara. Em inglês é We Who Wrestle with God. Em português é Nós que... Acho que tá como lutamos com Deus ou combatemos com Deus. É muito bom, cara. Pô. Chega que daqui não é mania de literatura, né? Então, senhores... o Flug que começou com isso aí. Exato, ele inventou. Faz uns 3 episódios que ele faz isso. Desde o professor Halkuitait ele faz isso no final do episódio. Né? Meu Deus do céu. Falou, senhores. Abraço. Adiós.